Boa noite. No vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre comunismo, né? O que significa comunismo em geral e o que seria uma forma de comunismo possível no século XXI e quais os sinais e tendências que já apontam nesta direção na sociedade de hoje, né? Então, eu não vou fazer aqui uma história do conceito de socialismo ou de comunismo, né? Existem vários vídeos, livros, documentários muito bons sobre o tema, né? Eu vou tentar fazer uma análise mais filosófica do que seria esse conceito de comunismo, do que ele implicaria, né? E obviamente essas ideias não são ideias minhas originais, né? Eu me baseio aqui sobretudo, né, na obra de dois filósofos contemporâneos muito importantes, o que é talvez a minha maior referência, o esloveno Slavoj Žižek, e também o francês Alain Badiou, né? Então, o que seria o comunismo, né? Na visão desses dois filósofos, e talvez contribuindo um pouco com reflexões minhas também, né? Eu acho que o que é mais importante nesta ideia é o radical da palavra comunismo. Comum, né? Comunismo vem de comum. Então, o comunismo ele diz respeito a aquilo que nós humanos temos em comum, né? O que nós produzimos, né? Coletivamente, estando juntos aqui nesta neste planeta, né? Então, o que nós temos em comum, apesar das nossas diferenças, apesar da nossa podridão, né? Apesar de, enfim, tudo o que nos desuniria, né? O que nos une, né? Então, eu acho que tem alguns dados elementares, né? Que nós podemos apontar, que nós podemos elencar. Nós temos corpos, né? Biológicos, né? Que são iguais, né? Temos dois sexos biológicos, né? Macho e fêmea, mas nós temos também, e mais importante, nós temos a linguagem, o dom da linguagem, né? E tudo o que nós criamos, né, coletivamente ao longo da nossa história foi criado foi criado por nós a partir das relações destes corpos que se estabeleceram de maneira linguageira, né, por meio da linguagem. Então isso nós partilhamos, ricos e pobres, né? Homens, mulheres, negros e brancos, etc. Todos somos seres de linguagem, né? A nossa existência mesma, né, é uma existência na linguagem, né? O Lacan, né, dizia, também uns grandes pensadores aí do século XX, dizia que você existe porque você fala, né? E de certa forma, né, num nível bastante elementar aí, a gente constata isso todos os dias, né? A gente conhece alguém, a gente olha para alguém e vê, bom, tem uma pessoa ali, mas como é que a gente conhece minimamente essa pessoa? Através das coisas que ela fala. Se ela fala de futebol, se ela fala de religião, se ela fala de filosofia, né? Eu conheço essa pessoa através dos
significantes, das palavras que ela usa. Não é? Então, o domínio propriamente humano, que é original do humano, né? É o do simbólico, é o da linguagem. Né? Os animais, eles não são dotados dessa capacidade, por exemplo. Né? Bom, então nós temos isso em comum. Né? Todos somos seres de linguagem. Né? E, de novo, nós produzimos, né, coisas, né, computador, um relógio, um celular, um carro, apenas porque nós entramos em certos acordos a partir, né, deste habitar comum da linguagem. E aí nós criamos também, né, sociedades, civilizações, né, a partir de certos discursos, né, na obra do Lacan, né, o discurso do mestre, o discurso do capitalista, etc., né, que organizam, distribuem lugares, hierarquias. Né? Isso também, obviamente, só é possível através da linguagem. E formas contestatórias de uma determinada organização, né? Discursos revolucionários ou discursos disruptivos, né? Também precisam, né? Da linguagem, e o que eles buscam é uma outra forma, né, de organizar seres humanos, né, através, de novo, como não poderia deixar de ser, né, de fazendo recurso, valendo-se da linguagem, expressando ideias, outras ideias, através de uma linguagem que todos nós partilhamos. Então, se alguém propõe, né, comunismo, socialismo, sociedades, formas de organizar seres humanos diferentes, né, do capitalismo, se alguém fala essas coisas, você pode não concordar, mas você entende. Né? Você, valendo-se da sua razão e da sua capacidade de compreender, produzir linguagem, né? Você entende, discorda, debate, né? Mas, de novo, tudo começa, tudo isso é possível porque nós temos esse solo comum. Né? Então, agora acho que a gente pode partir para o segundo momento desse vídeo, que é uma análise das tendências do que apontam para um pós-capitalismo. Né? Nós temos o capitalismo, ele existe, ele continua se reproduzindo, né? Mas existem discursos, existem certas práticas e tendências que apontam para uma outra forma de organização social, que seria superior, que seria melhor do que o capitalismo. Né? Porque o capitalismo, com todos os seus méritos, acho que temos que dar a César o que é de César, né? Ele trouxe prosperidade, ele trouxe uma ruptura com certas tradições que eram estúpidas e pontos para o capitalismo por isso. Né? Mas, obviamente, ele é um sistema que produz desigualdades, guerras estúpidas, sofrimento, uma série de sofrimentos desnecessários. Né? Produz muita miséria espiritual e material. Né? Então, a busca, né, por uma sociedade melhor, mais justa, né, parte desse diagnóstico para construir não o paraíso na Terra, né, obviamente, eu acho que isso é uma utopia, a gente sabe que sociedade perfeita não existe, mas uma forma melhor, mais
racional de organizar seres humanos. Né? Então, quais são as tendências hoje em dia que apontam nessa direção? Eu diria que, por exemplo, né, o fato de nós usarmos a internet de maneira quase gratuita, você tem que pagar a sua operadora, a companhia de internet, mas você não paga para ver a maior parte dos vídeos no YouTube, você não paga para ler a Wikipédia, você pode baixar filmes de graça, etc. Né? Até pornografia gratuita existe. Né? Então, você tem neste nível, digamos, da produção simbólica, cultural, né? Uma livre, nem sempre existem, né? Sempre os reacionários que buscam, enfim, limitar, né, esta liberdade, cerceá-la, impor cercas e, né, a gente sabe que essas tendências elas existem e são fortes também, mas eu diria que essa tendência, né, do compartilhamento, né, da remixagem, enfim, da troca de ideias que é praticamente, né, gratuita e que gera um ciclo virtuoso, né, em que isso que o Lacan chamava de tesouro de significantes, né, as coisas que, de novo, a humanidade produz coletivamente, né, as códigos, linguagens, enfim, isso só se torna cada vez mais rico, né, com esse compartilhamento de textos, de vídeos, de podcasts, né? Você lê um texto, vê um vídeo, se sente inspirado a conversar com outra pessoa, a produzir o seu próprio conteúdo, né? Pelo qual você não cobra ou cobra um pouquinho, né? Porque você precisa se sustentar também, afinal, é claro, né? Mas existe quando você está, sobretudo, né? Tem parênteses aqui, né? Tem muita baboseira também, tem a quantidade de lixo que é produzida em massa, em escala na internet é uma coisa assustadora. Mas existe muita coisa boa, né? Coisas do mais alto nível, desde textos, passando por podcasts, vídeos, documentários, que estão ali para serem acessados, ouvidos, assistidos, lidos e, por que não, vai inspirar pessoas a trocar ideias, produzir o seu próprio conteúdo. E isso circula de maneira tendencialmente gratuita, livre. Né? E aqui, de novo, por que não chamar isso de comunismo? De uma certa forma de comunismo. Né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade de Direito na UFPR, e eu entrei em 2010, e lá, naquela época, não tinha rede social, não era muito forte ainda, mas a gente tinha listas de e-mail em que as pessoas compartilhavam seus cadernos, né, para prova, né, que aconteceria em alguns dias, no dia seguinte, às vezes. E muitas pessoas, inclusive eu mesmo, que não era muito bom aluno, usava e abusava desses cadernos compartilhados. E o que é mais engraçado, e aqui que eu acho que tem um ponto muito importante, o que é mais engraçado é que eu sempre fui, né, uma pessoa de esquerda, já me organizava politicamente, e eu falava para os meus amigos do coletivo, partido, olha só, o pessoal, o cara lá, o Reaça, o cara de direita compartilhou o caderno dele, ele está sendo comunista sem ele saber. E aí os meus amigos dizem, mas não, nossa, não vai falar isso pra ele, hein? Não fala isso pra ele, porque senão ele não vai... E eu sempre achei isso engraçado, assim, mas como assim não fala isso pra ele? Por quê? Qual que é o problema de falar isso? Quer dizer, o comunismo não é justamente o comum, não é uma coisa pra todo mundo participar?
não é? Então, se eu conseguir convencê-lo da superioridade da forma organizacional do comunismo, não é? Isso não seria uma boa coisa? Ou você tem que ter essa necessidade, né, desse, desse inimigo, desse... né, não, mas ele é um playboy, mas ele é o branco, o homem branco, cis, opressor, mas ele compartilhou o caderno dele. Né? Neste momento, ele foi comunista sem perceber. Né? E, de novo, eu acho que por isso que é tão importante a gente pensar com competência, a gente cultivar esse hábito filosófico de estabelecer diferenças e bem nomear fenômenos, né? Porque isso muda, né, a realidade, o dito mundo material, a maneira como as pessoas se relacionam, né? As coisas efetivamente mudam a partir do momento em que você tem nomes melhores, né? A partir do momento em que você, ao nomear de maneira mais mais apropriada, de maneira mais acurada, de maneira mais interessante um certo fenômeno, você pode chamar, reunir pessoas sob a égide deste novo significante. Né? Então, isto é absolutamente necessário hoje em dia. Né? Que as pessoas tenham essa disposição de pensar, de aprender a nomear realidades, né? De dar melhores nomes para as coisas. Porque se você cultiva, né, esses recursos simbólicos, você se torna uma pessoa, além de interessante, né, extremamente poderosa, no sentido de que você tem esse poder de chamar pessoas para o seu campo. Tipo, ó, galera, o comunismo é legal, né? Ou, né, uma certa forma de comunismo é melhor do que o que nós temos hoje em dia, né? E pode funcionar. E não é para matar todo mundo, para pôr todo mundo no paredão, né? Então, eu acho que nós temos estas tendências, né? Nós temos uma tendência crescente à cooperação, que é lógico, existem contratendências, existem reacionarismos, existe uma resistência do capital, né, que sempre vai tentar né, capturar estes fluxos e bloquear essas formas de resistência, mas eu acho que tem vários níveis em que isso acontece, né? E que são que devem ser mais adequadamente nomeados, né? Para que as pessoas consigam enxergar e compreender melhor essa realidade. Porque, de novo, sem nomes, sem palavras, é muito difícil, né, de você entender as coisas. É impossível, na verdade, né? Aquela velha história de que o limite do seu mundo é o limite da sua linguagem, né? Então você consegue apenas enxergar certas coisas a partir do momento que você tem, né, esses recursos simbólicos, né, para enxergar essas coisas, né? E aqui um ponto importante: eu não sou assim um simples otimista, né? Um otimista estúpido, idealista, né? Não, existem contratendências e existe muita estupidez, né? Eu falei aqui de conteúdos de alto nível que são compartilhados gratuitamente e que inspiram pessoas a produzir mais conteúdos de alto nível, mas tem muita porcaria. Tem rede social, para mim, é uma coisa que deveria ser
abolida, ponto. Não tem nenhuma boa razão para a continuidade da existência de redes sociais, a não ser encher o bolso de bilionários absolutamente imbecis, né? É uma fábrica de produzir paranoicos, invejosos, pessoas miseráveis, assim, espiritualmente, né, ansiosas, deprimidas, enfim, né? Eu não, eu acho que seria uma excelente medida, pura e simples abolição das redes sociais no atual formato delas. Né? Eu não sou contra, enfim, você tem o seu pequeno negócio e você divulga ele, né, numa, digamos, versão online das páginas amarelas, ou você tem uma comunidade, certa comunidade de interesse, você entra em contato com as pessoas e, né, troca ideias, referências e tal, mas aí, por exemplo, né, uma coisa bem, uma comunidade muito mais interessante que tinha, que foi abolido, que era o Orkut, né? Nada contra isso, né? Agora, a lógica dessas comunidades, Facebook, Instagram, é, assim, basicamente, né, enfim, criar uma dependência do usuário que causa uma série de problemas psicológicos e as pessoas, né? Eu escrevi um texto sobre isso, talvez até deixe o link aqui depois. As pessoas, obviamente, as redes sociais não inventaram os nossos problemas, né? Problema de depressão ou de inveja, de ansiedade, etc. Mas elas intensificaram esses problemas, né? Elas os colocaram numa outra escala, né? E trouxeram mais sofrimento para as pessoas, né? Claro que isso não é vendido assim, né? A ideia é que, não, você vai se conectar com as pessoas que você ama, os seus próximos, os seus amigos, você não gosta de vê-los felizes, né? Mas a gente sabe que esse negócio de ver foto das pessoas que elas compartilham, fazendo no dia a dia, assim, qual é a, né? Qual é a lógica disso? Né? Quem que quer saber de fato, assim, está genuinamente interessado no bem-estar, na felicidade de tantas pessoas diferentes? Não, o interesse ali é ficar se comparando e vendo quem tem mais, quem viajou mais, quem está comendo melhor, etc. Então, de novo, eu não acho que a gente vai conseguir reinventar a roda, né? Esses maus sentimentos, né, são parte da, vá lá, natureza humana, né? É uma ideia muito popular aí na filosofia do século XX, mas eu acho que a partir das contribuições da psicanálise, Dr. Freud, Dr. Lacan, a gente pode dizer que sim, existe uma natureza humana, né? E que ela não é lá muito bela, né? Ela precisa ser, nós precisamos encontrar maneiras, né? Construir maneiras de lidar com estas pulsões, essa energia, né? Sempre de natureza sexual, que nos parasita, né? E que nos leva muitas vezes a fazer coisas horríveis, né? Então, eu não acho que isso vai mudar. Isso obviamente não vai mudar, né? Mas a rede social não é uma boa maneira de lidar com isso. Então, por mim, vamos eliminá-las, aboli-las. Não sei se faltou tratar de alguma coisa aqui. Acho que não. Se eu me lembrar de alguma outra coisa, algum outro ponto importante, eu gravo um novo vídeo. Obrigado a todas as pessoas que, todos os milhões de pessoas que assistirão a esse vídeo. E até uma próxima. Um abraço.